Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando a gente no seminário sobre promoção à saúde da mulher. Um tema que vocês escolheram e agora a gente vai falar de um assunto muito especial, que é um assunto que toda hora vem nas discussões, né, nos fóruns de discussões sobre a saúde sexual e reprodutiva de mulheres migrantes. E hoje a gente vai ter aqui, conta com a participação ilustríssima das seguintes colaboradoras: a Andréa Maria Turca, doutoranda em Ciências do Cuidado em Saúde pela UF, a Amanda Ramos de Brito, mestre em Ciências da Saúde, e a Mônica Letícia Martins Franco, especialista em enfermagem e obstétrica, também pela UF. Eu agradeço a participação de vocês. Podem ficar à vontade, a palavra está com vocês e fico muito feliz por terem aceitado o nosso convite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Andréa, sou psicóloga, faço parte do grupo com o professor Aldrey e Amanda e Mônica, né? Agradecer o convite também e, de alguma forma, compartilhar com vocês um pouco o nosso trabalho, né, que vem sendo desenvolvido, né? Então, vou discutir um pouco, compartilhar com vocês sobre o acesso e o acolhimento de mulheres migrantes aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Então, para a gente começar, né, eu acho que é importante a gente poder localizar um pouco essa questão, né? Então, trazer aqui o quadro da migração e algumas questões, alguns desafios aí quando a gente pensa o acesso. Então, o fluxo migratório, segundo dados da agência da ONU, né, para refugiados, o fluxo migratório ele vem se mantendo estável nas últimas décadas, né, mas com relação ao refúgio, aumentou de forma vertiginosa, associado aos vários conflitos que a gente tem vivenciado aí no mundo, né? Então, de alguma forma, quando se fala em migração, a gente vê alguns discursos, né, de medo, de violência, que normalmente vem associado, né, à dificuldade da regulação migratória. Então, isso seria um primeiro desafio, né, que acaba afastando os migrantes das autoridades, né, dos serviços, gerando certa vulnerabilidade e insegurança. Isso, com certeza, vai ser um fator que vai atravessar essa questão do acesso e do acolhimento, né, dessas mulheres e desses migrantes e refugiados. Medidas restritivas também com relação à migração, né, também coloca essas pessoas numa situação irregular que aumenta o risco. Então, o preconceito constitui uma ameaça, né, à saúde pública. E essas autoras da Fiocruz destacam isso, e a gente, né, de alguma forma, pode pensar que isso é uma ameaça à saúde de uma forma geral, né, a questão do preconceito, e muito forte quando a gente fala da migração e do refúgio, né? E a língua também, que aparece como uma barreira, né, nesse acesso. Então, os serviços estão preparados para acolher essas mulheres? Né? E aí a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pensa, né, como o acolhimento, né? O que é esse acolhimento. Outros desafios, continuando aí nesse contexto dos desafios, né? A inadequação dos sistemas de informação e fluxos de acesso à saúde, né, que inclui vários dispositivos, vários sistemas, como que esses sistemas ainda precisam, né, se desenvolver de forma a incluir as características e as necessidades desse público, né, dessas pessoas. Então, isso é um desafio, como que a gente atualiza e adequa esses sistemas de informação e os diversos fluxos, né, dentro dos serviços. Como eu falei, a barreira linguística, né, tanto nesse acesso, no acolhimento, como no atendimento, né, então o idioma, né, a diferença aí já começa a aparecer na língua, e também aponta para a necessidade de construção de materiais, né, bilíngues, né, que incluam e que sejam, de alguma forma, também incluam essa necessidade,
assim como, por que não, a contratação de trabalhadores imigrantes, né? Então, que de alguma forma vão poder facilitar esse acesso. Então, são alguns desafios e algumas pistas que a gente já vai desenhando aqui, né? As diferenças culturais, então, um público, né, uma população que vai trazer essa diferença em termos de cultura, e com certeza isso vai atravessar como que essas mulheres pensam a saúde, né, vivenciam a saúde, a doença, a intervenção, né, o cuidado em saúde e a lógica também de promoção e humanização do parto. Né, se a gente for pensar nessa questão mais específica dentro da saúde sexual e reprodutiva. Né, sendo a prole um fator de facilitação migratória. Então, também a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, essas diferenças eu acho que é um ponto super importante que vai dialogar muito com o acolhimento. Né? E também demandas de saúde mental, né? Questões relacionadas à perda de identidade, luto de despedidas, as saudades e o preconceito, como a gente falou anteriormente. Então, de alguma forma, essas autoras, né, e a gente olhando para esse cenário, a gente já consegue identificar algumas pistas que acabam nos levando aí para destacar a importância da gente pensar o acolhimento. Né? Então, a importância de uma democratização, adequação e desburocratização dos fluxos, dos processos, né? Então, a gente, de alguma forma, repensar o nosso funcionamento, dos nossos serviços para incluir e acolher, né, essas mulheres. O cuidado integral em saúde, a organização em rede também, né, de forma solidária e sustentável, podendo, né, ser uma forma de enfrentar essas vulnerabilidades que se apresentam. Né? Então, fortalecimento desse cuidado em rede, desse cuidado integral. E pensar o acesso com essa dimensão, né, super importante que é o acolhimento, né, que fala o quê? De uma escuta qualificada, de uma escuta implicada e uma abertura e um reconhecimento dessas diferenças e dessas especificidades, né, que essas mulheres nos apresentam. Né? Então, daí a importância da gente poder pensar o acolhimento. Assim, o acolhimento já é um desafio, já é um tema super importante nas práticas de saúde pública, né? Mas quando a gente olha para a população migrante, isso se torna ainda mais importante. Né? E como que a gente pensa, né, o acolhimento? Né? Então, quando o acolhimento ele é uma das diretrizes, né, da humanização, da Política Nacional de Humanização. Então, temos aqui, de alguma forma, um conceito mais ampliado, né? O acolher como dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, né? Receber, atender. Né? De alguma forma, o acolhimento está presente em todas as relações, na nossa vida de uma forma geral, né? Mesmo quando a gente pouco cuida desse acolhimento, mas de alguma forma o acolhimento como essa relação, né? Esse vínculo, e como que a gente constrói as relações em saúde, no nosso caso, no trabalho, como trabalhadores de saúde. Né? E a postura acolhedora implica estar atento e poroso e aberto a essas diferenças, a diversidade cultural, racial, étnica, né, para que a gente possa realmente cuidar. Né? Então, essa diretriz do acolhimento, a meu ver, é uma das diretrizes de maior relevância, né, quando a gente pensa a humanização e quando a gente pensa a política. Né? Então, de alguma forma, com 3 aspectos. Né? É uma diretriz que tem um aspecto ético, né? No sentido do compromisso com esse reconhecimento do outro, na atitude de acolher, se abrir, incluir as diferenças que o outro traz, né? Os modos de sentir, como a gente falou, né? Como que pensa a saúde, como que vivencia, os diversos rituais,
né? Então, que muitas vezes diferentes. Então, como que a gente se abre, reconhece, valida e acolhe essa diferença? Então, a ética nesse sentido, né? De afirmar essa diferença, incluir essa diferença na relação que a gente estabelece. Estética no sentido da invenção de estratégias que contribuam, né, para a dignificação da vida, do viver, para a construção da nossa humanidade nesse sentido de criação. Né? Então, uma coisa que esse humano que a gente está falando, é a possibilidade de criação. Então, criação das relações, da relação com o trabalho, com a relação com a saúde. Então, estética nesse sentido. Então, quando eu me abro para a diferença, eu também me coloco nesse lugar de reinventar um pouco como que eu venho, de alguma forma, né? E se a gente pensa nos serviços de saúde, como que eu organizo esses serviços, como que esse serviço, a importância de se repensar para incluir essa diferença que se coloca, né? E também política, no sentido desse compromisso, dessa aposta de se envolver no estar com, né? No estar com, potencializando o protagonismo, né? Atitudes, né? No sentido de trazer essas mulheres para o centro da cena, que é um grande princípio da humanização e que, nesse caso, né, se faz também fundamental. Então, por isso, essas dimensões ética, estética e política. Né? E como também ferramenta tecnológica, ou seja, de intervenção, né, na qualificação da escuta, na construção de vínculo, responsabilização e resolutividade nos serviços. Então, é uma aposta e um compromisso também nessa interferência nos serviços, no sentido de que eu me responsabilizo por essa demanda que chega, né? Mesmo que esse ato faça com que eu tenha que repensar fluxos, né, certos processos de trabalho que, de alguma forma, vêm sendo realizados. Então, é uma estratégia de interferência também nos processos de trabalho. Então, essa população, ela nos apresenta uma realidade que nos convoca, né? Então, a importância dessa abertura para eu poder repensar o meu fazer de saúde, né? Porque é nessa perspectiva que eu vou conseguir cuidar dessa população, né? Então, nesse sentido, é uma ferramenta tecnológica. Então, pensar uma pesquisa, pensar uma produção de saber, né, no caso eu, né, como doutoranda e participando desse grupo de pesquisa, com esse foco, né, de alguma forma é sempre importante a gente pensar um alinhamento disso com certos compromissos que o país assume, né, que é o Ministério da Saúde. Então, aqui eu trago algumas prioridades de pesquisa colocadas pelo Ministério, em que a gente pode ver que essa questão ela se apresenta como uma prioridade, tanto quando se toca no desenvolvimento de tecnologia e inovação em saúde, né, com foco no aumento de acesso e resolvibilidade da atenção primária, né? Então, se alinha isso, e também quando pensa essa questão da saúde da população negra, comunidades tradicionais, né? Essa questão também do levantamento e análise do que essas mulheres trazem, né? Da inclusão disso, já que a gente, né, trouxe a discussão anterior do acolhimento. Esse recorte de raça e cor como um recorte importante, né? Um determinante aí quando a gente pensa saúde. Então, de alguma forma, a gente se alinha também com essas prioridades de pesquisa, pensando a pesquisa como uma ação importante para interferir nos processos de cuidado, né, que vêm sendo construídos aí pelos diversos serviços e diversas equipes. E também objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que o Brasil assume aí até 2030, né, e também a estratégia global e o plano de ação sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual. Então, nesse sentido também, o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva se apresenta, e essa questão da integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.
Então, de alguma forma, isso tudo justifica a importância da gente estar aqui conversando sobre esse tema, né? E destacando aí essa questão do acesso associado com o acolhimento como importante, né? Para a gente poder qualificar e fortalecer ainda mais as práticas, né, em saúde pública. Então, vou passar a palavra agora para Amanda e Mônica, que aí vão dar continuidade aí, trazendo um pouco a experiência delas aí para fazer essa discussão e desdobrar isso. Obrigada. Obrigada, Andréia. Vou tomar o gancho e falar também bom dia, boa tarde, boa noite, que não sabemos qual o horário certinho que será apresentado, né? Eu me chamo Amanda, sou doutoranda pela UF. Atualmente, assim como Mônica, que também vai se apresentar, somos enfermeiras na atenção primária de saúde de Boa Vista, Roraima. Sou roraimense e nós temos vivenciado, dia após dia, o contato com a população migrante, desde que iniciou a crise migratória na Venezuela. Então, nessa perspectiva, após a Andréa ter feito brilhantes colocações sobre acesso, sobre acolhimento, vemos com conceitos importantes também, como o que é o migrante, o que é aquela pessoa em situação de refúgio. É toda aquela que teve a necessidade, que precisou sair do seu país de origem, seja por abrigo, por religião, por alguma questão de guerra, e procura um outro país para fazer morada, para procurar abrigo. Segundo o relatório mais recente do Ministério da Justiça, no Brasil, dos anos de 2011 a 2022, mais de 348 mil habitantes solicitaram refúgio no Brasil. E Roraima é um dos estados com maior número de solicitações. Isso dados de 2023. Dessa população de 348 mil, 67% eram migrantes venezuelanos. E nós somos fronteira com eles. Então, a saúde, a educação, todos tivemos impacto com a entrada dessa população migrante. Nós tivemos que reaprender, a redesenhar, rever toda essa questão de fluxo, rever toda essa questão de acolhimento, toda essa questão de acesso. E até hoje ainda estamos tentando. Então, ao ingressar aqui no Brasil, eles são registrados com CPF e então conseguem emitir um cartão do SUS para poder, de fato, burocraticamente ter acesso ao sistema. Vou passar a palavra para a Mônica, que vai falar sobre os dados atuais agora de Roraima. Então, bom dia. Vou seguir os demais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que período você vai estar nos acompanhando, mas eu me chamo Mônica, como as meninas já falaram. Sou enfermeira obstétrica e também das tradições da família. Atuo na atenção primária aqui no município de Boa Vista. Não sou roraimense, mas fui muito bem acolhida por esse estado maravilhoso que conquista o meu coração. E aí a gente vem trazendo, e sou mestranda da UF, do PAX, do programa, e é muito bom estar aqui partilhando a nossa realidade. A gente já falou de acolhimento, a Andréa me falou de acolhimento, de acesso, e a gente vem trazendo agora a realidade aqui de Roraima, a realidade do nosso município em especial, e aí a gente tem a realidade dos nossos abrigos. Então a gente vai começar pelo perfil dos abrigos. Então a gente tem a plataforma R4V, que é uma plataforma de coordenação interagencial, que atua em 17 países da América Latina e do Caribe, onde ocorre essa migração de pessoas venezuelanas. Então, nós temos aqui, então, eles sempre fazem estudos, buscativas, emitem relatórios, sejam mensais, bimestrais, anuais, de forma que possam subsidiar, né, políticas públicas, o próprio acolhimento, observar a demanda dessa população aqui no nosso município e nesses países. Então, nós temos hoje, atualmente, nós contamos com 7 abrigos no nosso estado. Então, desses 7, 5 encontram-se no município de Boa Vista, e desses 5, 2 abrigos são exclusivamente indígenas, de etnias venezuelanas.
são 7.481 pessoas em diversas condições, entre elas idosos, pessoas com deficiência, crianças separadas de suas famílias, famílias monoparentais, grupos familiares, mulheres que estão aqui, deixaram suas famílias, homens deixaram suas famílias no seu país de origem e estão tentando uma vida, uma proteção aqui no nosso país. Então, dessas 7.481 pessoas falando em saúde reprodutiva, saúde sexual reprodutiva, nós temos aí 2.950 mulheres. Então, dessas mulheres no abrigo, né, abrigadas em Boa Vista. Então, a gente separou Boa Vista, que é a nossa realidade aqui do município, porque os outros dois encontram-se em Pacaraima, que é o município fronteiriço, então é ele quem é porta de entrada, né, mais literalmente, aqui no nosso país. E aqui em Boa Vista nós contamos com esse quantitativo até maio é bem recente esse dado, né, de 5 de maio, de 7 de maio, perdão, e a gente tem esse quantitativo de 2.950 mulheres. E desse quantitativo, nós temos cerca de 1.743 mulheres na faixa etária de idade reprodutiva. Esses abrigos, né, também, a gente vale ressaltar que eles são coordenados, eles são gerenciados também por forças militares, né, aqui do nosso país, pelo Exército, e também pelas ONGs, né? Nós temos a ACNUR, Unicef, ONU, enfim, que estão atuando ativamente, e eles também são atendidos por nós de atenção primária. A gente fala de abrigo, mas a demanda também, nós temos essa demanda aqui no nosso município de Boa Vista. E a gente apresenta também aqui a população de venezuelanos refugiados e imigrantes fora dos abrigos. Então, esse relatório da ONU Migração, ele faz geralmente mensal ou bimestral, então são entrevistas, são buscativas nesses locais. Então, nós temos aí, além dos abrigos que já foi citado, nós temos as ocupações espontâneas, e elas são tanto privadas quanto públicas. Então, nós temos essa demanda. Então, em janeiro deste ano, contávamos com 12 ocupações espontâneas, e esse número ele pode mudar. Então, por isso que a ONU Migração e a R4V, eles fazem essa buscativa na tentativa de mostrar a realidade mais aproximada do nosso município. E aí nós contamos com, nessas ocupações espontâneas, 1.112 pessoas. Então, é um número bem expressivo. Pelo menos em janeiro, né, até janeiro desse ano, eram 1.112 pessoas, das quais nós temos aí 308, a maior parte masculino, do sexo masculino, 308 pessoas, e 286 do sexo feminino. Temos também o total do posto de recepção de apoio, que aqui em Boa Vista são as pessoas, né, que passam por esse ponto, que vão procurar abrigo temporário ali. Então, geralmente, fica ao lado da Polícia Federal, onde eles fazem também cadastro, CPF, né, se regularizam aqui no nosso país. Então, esse ponto de apoio, também pelas Forças Armadas, gerenciadas pelas Forças Armadas e Polícia Federal, e também as pessoas em situação de rua. Então, nesse período de janeiro de 2024, exclusivamente, contavam com 368. Claro que o número, a gente sabe, né, entende que pode ser maior, haja vista que a migração, né, ela continua, é um movimento contínuo. Então, esse próprio relatório, ele acrescenta que aumentou em cerca de 6%, mais ou menos, a população fora do abrigo. Então, em 1% a população em ocupações espontâneas. Então, essa é a realidade até janeiro. Então, isso muda. Então, foi uma buscativa em loco mesmo, de entrevista. Então, esses relatórios, eles dão as condições também dessas ocupações espontâneas, as condições do ponto de apoio e dessas pessoas que vivem em situação de rua. E a gente também trouxe aqui uma entrevista bem interessante também da R4V, com a ONU, com a Operação Acolhida, que é a operação das Forças Armadas que atua aqui no município, aqui no estado de Roraima, né? Em alguns abrigos aqui de Roraima. E aí foi feito, agora em abril desse ano, foi feita uma entrevista com 931 pessoas. Então, foram selecionadas essas pessoas, foram entrevistadas para saber, de fato, o fluxo da população, o perfil sociodemográfico, as demandas, as necessidades educacionais, sociais, de saúde dessa população. Então,
desses entrevistados, né, a gente tem algumas informações que a gente achou pertinente trazer, principalmente a respeito da saúde sexual reprodutiva, para a gente refletir, analisar, observar em relação ao acolhimento, aquilo que a gente entende como acolhimento, aquilo que a gente entende como acesso. Então, foi feito em 15 municípios aqui do nosso estado, e a gente sempre vai trazer a realidade nossa aqui também de Boa Vista, que é onde a gente atua, né, Amanda? E aí a gente tem aqui que foi perguntado para essas pessoas entrevistadas se nos últimos 3 meses elas perceberam a necessidade de cuidados de saúde, cuidados médicos. E aqui em Boa Vista, em particular, a grande maioria falou, né, que precisou sim de cuidados. E aí a gente teve que 93% foi na UBS. Foi, aqui, pelo menos aqui de Boa Vista, dessas pessoas que responderam que sim, que nos últimos 3 meses necessitaram de atendimento, procuraram a unidade básica de saúde. E depois, posteriormente, o hospital e em terceiro, as farmácias. Então, nesses pontos, eles procuraram atendimento. E das mulheres que foram entrevistadas por faixa etária, a gente foi identificada as grávidas e as lactantes. Então, a gente teve aí um perfil reprodutivo, em relação ao perfil reprodutivo. 40% dessas mulheres, elas estavam, das lactantes, entre 18 e 29 anos. É a faixa etária ali dessas mulheres. E as mulheres grávidas, naquele momento, aquelas pessoas entrevistadas, cerca de 5%, né, entre 25 e 29 anos. Mas a gente também não pode fechar os olhos para a situação, para a realidade de adolescentes migrantes grávidas, né, que vêm do seu país grávidas ou que engravidam aqui, aí a gente tem várias discussões em relação a isso, que eu acho que seria pertinente para um outro momento também, seria interessante a gente trazer, mas essa é a realidade. E dessas mulheres grávidas que foram entrevistadas, esses 5% que foram entrevistadas, elas relataram, 71% relataram que tiveram assistência ao pré-natal aqui no Brasil. Não só, aí entra Boa Vista, entre os outros municípios, mas principalmente aqui em Boa Vista, elas tiveram esse acesso de 71% e outras, as 29%, relataram que não tiveram assistência ao pré-natal. Então, a gente vê que em todas as unidades a gente tem a equipe de estratégia de saúde da família, fornece esse serviço, então é um ponto para a gente refletir também de que forma está sendo esse acesso, de que forma está sendo realizadas as buscativas, e a gente vai entrar nos pontos de desafio, né, Amanda, daqui a pouco, sobre os nossos desafios aqui no nosso município, e eu acredito que pode responder, ou pelo menos pode iniciar uma discussão aí muito boa para nós. E aí a gente tem também, esse estudo ele também mostra em relação aos métodos contraceptivos, que 71% das mulheres relataram que não tiveram acesso. Dessas mulheres entrevistadas. Né? Isso pode refletir a realidade do todo? Pode, como também não pode, mas pelo menos dessas entrevistadas, elas relataram que não tiveram acesso ao planejamento reprodutivo. E das que buscaram algum método contraceptivo, a maioria foi métodos hormonais, né? Pílulas, injeções. E esse relatório é muito bom também, é muito rico, ele vem trazendo sobre a satisfação desses entrevistados em relação ao acesso à saúde, então de uma forma que a gente possa refletir como a gente está oferecendo esse acolhimento, né? Será que essas unidades estão preparadas de fato para receber essa população? E a gente precisa olhar com um olhar bem crítico, né, para a nossa realidade, às vezes é difícil, mas os dados estão mostrando, os dados estão aí, a nossa realidade está mostrando e a gente precisa refletir. E é isso. Aqui em Boa Vista nós temos uma realidade de ter um hospital geral, um hospital da criança, um hospital materno-infantil. Ponto. Agora já foram criados alguns particulares, nós temos particulares mais de caráter público, nós temos um de cada. E então a gente já vinha vivendo com um mínimo, já com uma população X de pessoas. A partir do momento que a gente entra nesse mundo de migração e a gente abre as portas e teve dias de entrar 2.000, 3.000 pessoas, tudo mudou. E a saúde foi muito impactada, porque de caráter imediato, a gente não teve barreira sanitária, a gente não teve esse cuidado que hoje, a gente, analisando, poderíamos ter tido. Então,
muita coisa a gente deixou passar. Essa barreira sanitária poderia ter prevenido uma série de doenças, doenças que a gente já tinha erradicado, e aí isso já é acesso à saúde tanto para os migrantes, porque se a barreira sanitária está ali, ela te dá o acesso à vacina, ela te dá acesso a uma escuta qualificada, ali você já começa a dar uma certa saúde, ofertar uma promoção em saúde para aquela população que vai adentrar o teu país. Então, essas estratégias e demandas a gente teve que ir, como sempre, andando conforme vai acontecendo o cenário. Nunca estamos preparados 100%. Vamos nos preparar porque isso vai acontecer. Não. Então, foi aumentando a população e aí foi tentando aumentar a equipe, foi tentando estratégias para abarcar, para conseguir, os médicos seriam médicos, enfermeiros, receberiam mais para atender mais, e assim foram tentativas. Mas mesmo assim a gente enfrentou várias crises, como por exemplo o surto de sarampo, casos suspeitos de difteria, e Boa Vista declara situação de emergência de saúde pública. Infartou todos os hospitais, ficou lotado. Junto a isso, a gente ainda fala de pandemia. A pandemia está nesse meio, que todo o país, o mundo, vivenciou. Então, nesse meio termo de migração, a gente também viveu a pandemia. Então, e quando a gente fala de população migrante, a gente tem que ter em mente que tem a relação xenofobia. Então, o que acontece? Eles veem, às vezes, a população como somente essas notícias de surto de sarampo, iniciou com um migrante, suspeita, é um migrante. Então, infelizmente, às vezes, a própria população está ali dentro do serviço de saúde, criticando. É uma realidade que a gente vê na prática, não é, Mônica? E a gente tenta, como profissional, estabilizar, a gente tenta, como profissional, fornecer conhecimento para que essa população tenha um acesso, e um acesso de qualidade. E aí a gente fala de perfil. As mulheres venezuelanas são praticamente a metade da população migrante que entra. Cerca de 47% da população migrante que entra aqui é mulheres venezuelanas. Um relatório de 2023 colocou que 10% dessas mulheres venezuelanas que entram no país, elas estão grávidas, procurando refúgio e assistência. E aí, dentro desse quesito de 10% grávida, que é uma realidade que acontece, muitas vezes a gente não recebe essas gestantes na captação precoce, que é o que a gente preconiza, que é o que a gente quer, que é o que o Ministério da Saúde pede da equipe de estratégia, porque elas chegam com 35 semanas, 36, eu já recebi gestante com 39 semanas, que só saiu do seu país para ter acesso ao parto. Então, é uma realidade. São gestantes que a gente não acompanhou, que a gente não pôde fazer teste rápido no início, que a gente não pôde evitar muita coisa que a gente pode evitar com um pré-natal seguro, com um pré-natal adequado. Então, são mulheres de risco, e aí a gente pode até trazer a teoria da interseccionalidade, que já são uma população vulnerável, elas vêm gestantes, mais vulnerável ainda, e elas vêm no final da gestação. Então, olha como essa mulher, às vezes, chega para o profissional de saúde. Então, o profissional de saúde ele tem que ser munido de estratégias para conseguir minimizar os riscos e danos. Então, chegou a mulher, vamos fazer teste rápido, vamos dar aquela assistência. Só que, às vezes, a gente tem barreira de acesso. Chegou uma mulher com 39 semanas. Já vi acontecer. Tem cartão de gestante? Não tem. Já fez algum pré-natal? Não fez. Então, é direto para a maternidade. Chega na maternidade, a maternidade pergunta a mesma coisa. Tem cartão de gestante? Não tem. Volta para a atenção primária. Então, a gente também tem trabalhado nessa conversa entre estratégia, atenção primária e atenção secundária, terciária, porque a gente precisa desse elo.
Outro dado também desse relatório são que 25% dessa população migrante deixou um filho na Venezuela. Então, mais um momento do profissional ter uma visão holística, ter uma visão humana para essa mulher. Eles não vêm para o nosso país porque eles querem vir para o nosso país, é porque eles têm a necessidade dessa assistência. Mônica? E aí a gente entra numa outra característica, né, da população venezuelana aqui, que é o nomadismo. A gente tem essa população no abrigo, a gente tem nas ocupações espontâneas, como a gente viu, e esses pontos de apoio. No entanto, até essa população, ela também, o processo de interiorização, né? Então, essa população muda muito, ela é rotativa tanto nos abrigos quanto na cidade inteira. Então, no nosso território, né, a gente vê muito. Hoje, essa mulher veio aqui no planejamento reprodutivo, numa consulta de enfermagem ginecológica, numa coleta de preventivo, no próprio pré-natal. E aí a gente vai fazer buscativo. Essa mulher some, essa mulher desapareceu, o que foi que houve com essa mulher, né? Então a gente vai atrás dela, atrás da sua família, e a gente verifica que ela não mora mais ali naquele bairro. Então, geralmente, essa população tem essa característica, né? De hoje está aqui nesse território, amanhã está em outro. Cadastros, né, vão ficando desatualizados, defasados, por conta dessas condições também. Então, é algo que a gente tem enfrentado, né? É uma característica aqui. Então, eles vivem muito de aluguel. Nesses relatórios a gente vai ver que pouquíssimos têm casa própria, tem um lugar fixo de moradia. Então, eles vivem de aluguel, ou então em casas cedidas, ou nas próprias ocupações, e acabam tendo essa questão da buscativa, a gente não consegue fazer de forma efetiva, né? Então, de captar essa mulher de forma precoce também, como a Amanda colocou, então é uma realidade minha também. Nós somos de macro áreas de saúde diferentes, mas a realidade às vezes não muda muita coisa, né, Amanda? E aí a gente tem essa situação. Então, moradias insalubres também. Então, há pouco tempo a gente passou por uma territorialização do Planifica SUS e a gente observou as condições de moradia também dessas mulheres, dessas famílias. Tem a questão, as pessoas que têm lá no abrigo têm acesso à luz, à água, enfim, mas ainda assim, o que seria uma condição confortável para elas, pensando no geral, pensando no holístico, né? Ah, eu tenho água, eu tenho comida, tá ok, mas para essa pessoa, para essa família, essa pessoa que vem com uma cultura diferente para cá, né? Até as pessoas que a gente encontra nos bairros morando de aluguel, ou então em kitnets, em vilas, como a gente costuma falar aqui, não sei como você aí nessa cidade fala, mas as vilas, os apartamentos, de forma realmente insalubre. E aí a gente vê várias situações, não só em relação à saúde da mulher, mas em todos os ciclos, né? Crianças com doenças que poderiam ser evitáveis, adultos, idosos, enfim, decorrentes desses lugares. Então, a gente já falou da questão de documentação também, às vezes é uma barreira também para a gente, a maioria vem sem documentação, cartão de vacina, então a gente hoje tem essa barreira sanitária, alguns conseguem, outros não, mas a gente vê criança, por exemplo, né, com cartão desatualizado, as gestantes com cartões de vacina totalmente desatualizados, e a gente, na consulta de pré-natal, a gente consegue oportunizar isso a ela, né, garantir esse acesso à vacinação, mas e aquelas que já chegam já na última semana, né, já ali nas últimas semanas da gestação. Então, a gente tem esses desafios e esses problemas de saúde que a gente vem enfrentando, tanto por essas condições insalubres, por essas situações de gravidez que a gente encontra de gestação tardia, né, assim, de captação tardia. Então, decorre de vários problemas de saúde pública para a gente aqui também. E a gente ainda tem, assim, por conta dessa captação tardia, a gente já faz o diagnóstico de doença sexualmente transmissível, gestante que teve contato com tuberculose, que veio, assim, e que a gente não consegue manejar em tempo oportuno. É uma barreira que elas encontram de saúde e para a gente também para ofertar um serviço de qualidade. E aí a gente fala de desafio, mas a gente também fala de oferta e de estratégias que foram criadas ao longo desse fluxo para tentar dar um abrigo, uma certa dignidade para essa população, né? Assim, um cuidado. Então, os abrigos foram abertos, nós já tivemos mais abrigos, hoje a gente já tem alguns que são só ocupação, mas já tivemos outros abrigos. Então, é uma estratégia. Infelizmente, não atende toda a população.
certo? Ainda temos população em realidade de rua, porque, como a Mônica falou, as portas continuam abertas e eles continuam adentrando, então nem sempre eles conseguem acesso no momento que chega, passa por um processo burocrático até conseguir, então ainda é realidade nossa ver população morando na rua. Os auxílios governamentais, eles surgiram, os migrantes com documentação, muitos tiveram acesso e têm acesso ao programa Bolsa Família, e eles conseguem receber esse dinheiro e alimentar a família, apoio de organizações, como a Mônica também já falou anteriormente, e políticas, a gente precisa de políticas públicas, sem isso não vai ter como a gente dar continuidade. Aqui em Boa Vista a gente vive uma realidade que o município está fazendo uma expansão da cobertura. Nós tínhamos 64 equipes cadastradas da Estratégia de Saúde da Família. Agora nós já temos quase 140 equipes, uma parceria com o Ministério da Saúde, que viu a condição que estava a atenção primária. Então, estratégias vêm sendo criadas, pesquisas vêm sendo feitas. Essas pesquisas, elas subdiziam, elas dão base para que a gente consiga elaborar políticas e estratégias para prestar assistência a essa população. E vale a pena falar também que todas três que estão aqui nessa gravação, nós fazemos parte de um projeto guarda-chuva que é justamente sobre o acesso à mulher migrante à saúde. Então, vamos adentrar ainda mais dentro dessa nossa realidade para pesquisar e ver, tanto quantitativamente quanto qualitativa, para saber qual é a barreira, onde que nós podemos melhorar para prestar essa assistência. E aí surgem alguns pontos para reflexão do tema abordado, né? Assim, de que modo que as políticas elas devem contemplar o acesso ao migrante, onde que a gente pode melhorar, quais políticas que podem surgir. Atualmente a gente tem a lei da migração, mas só ela é o suficiente, só a lei orgânica que universaliza o serviço de saúde é suficiente para contemplar o acesso 100% da população migrante. Onde que a gente pode melhorar? As mulheres migrantes forçadas a entrar no Brasil conseguem acesso ao SUS? Conseguem o apoio na atividade laboral e cuidados para filhos menores? Como que é para conseguir creche? Temos berçário suficiente? Porque se você não tem essa rede de apoio oriunda do governo e você deixou parte da sua família lá, você veio sozinha com seu filho, com a sua gravidez, como que você vai conseguir adentrar o mercado de trabalho e oferecer uma vida mais digna para a tua família? Quais os desafios que elas enfrentam? Então, são indagações que estão dentro da nossa pesquisa para poder subsidiar novas estratégias. E pensar assim, nós estamos preparados para acolher assertivamente, como a gente viu falando sobre acolhimento. A gente consegue acolher essas mulheres de forma holística, de forma humanitária, atendendo todas as particularidades que essa mulher enfrentou para chegar até aquele serviço? Fora que entra também aspectos culturais, como a Mônica falou, né? Ela saiu de uma cultura, de uma realidade, onde saúde e serviços de saúde, para elas, às vezes, tem um significado totalmente diferente do que tem para nós brasileiros. Certo? Tanto para encarar um pré-natal, como para encarar um preventivo, quanto para encarar um planejamento reprodutivo, acesso a métodos contraceptivos. Para a gente é uma realidade, mas os aspectos culturais mudam. Então, todo serviço deve ser revisto e deve ser ofertar equidade, ofertar humanidade. Mais alguma contribuição, meninas? Eu acho que a gente deixa aberto para as dúvidas, né? Qualquer coisa, colocar as perguntas que forem surgindo, nós vamos respondendo, certo?
E assim, Amanda, a gente, às vezes, talvez você se questione, né? Mas esse processo migratório já está há tanto tempo e ainda assim o acesso continua difícil? Sim, continua difícil, né? A gente tem aprendido. É algo assim que, como a Amanda falou no começo, né? A gente foi sendo pego de surpresa na época e foi aumentando, só aumentando e tem aumentado. As nossas unidades, a gente tem tentado, as nossas equipes têm tentado, mas é algo assim, é um processo. Até a gente atingir aquilo que é ideal, é um processo. Eu já vi que a gente cresceu muito ao longo desses anos, desde 2000, final de 2016, que aumentou, né, 2017 que aumentou mais a migração aqui. Essas situações que aconteceram, situações sanitárias que aconteceram, nos ensinaram também a melhorar a nossa assistência. E quando a gente fala mesmo de acolhimento, como a Andrea falou, né? A gente tem lá as políticas que nos ensinam da ambiência, né? Do ambiente que tem que ser acolhedor, mas também daquele profissional que está ali, das nossas unidades, por conta da lei, né, da imigração, a gente tem tudo em espanhol, né? Tem as 3 línguas, português, espanhol e inglês, todas as unidades de saúde, mas não somente isso. Mas essa mulher que vem com essas demandas, né, de saúde física, biológica, né, daquele ciclo em que ela se encontra na vida, mas também psicológico, mental, como a Andrea trouxe um ponto, né, da questão da saúde mental. Da gente ouvir, daquela escuta qualificada, de eu entender as necessidades, de eu entender cultura. Então, tem situações assim que a gente se depara, eu pelo menos já me deparei, né? Dela falar que come alguns alimentos, que eu fico, meu Deus, e agora? Eu não sei que alimento é esse. É da gente se reinventar, da gente estudar, saber que ela tem uma necessidade diferente, ela tem uma cultura diferente, e eu procurar entender e manejar juntamente a ela, né, a família também, o melhor cuidado. Então, acredito que a gente tem aprendido e esses estudos, essas pesquisas, nosso grupo, ele realmente é um ponto forte para isso, para a gente qualificar a nossa assistência e prestar um acesso, um acolhimento adequado a essas mulheres e suas famílias. Então, gente, acho que gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar trazendo esse tema tão importante, né, e que eu acho que tão desafiador, né, como foi colocado pelas meninas, a realidade, e que de alguma forma como que a gente então coloca isso para a gente repensar as nossas práticas, né? Então espero que a gente possa ter contribuído. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nos disponibilizar também para eventuais dúvidas, nós estamos aqui, pode entrar em contato e colocar as dúvidas que a gente vai estar respondendo, viu? Então agradeço a honra de poder participar e poder compor. Também quero agradecer por essa oportunidade. Foi muito bom partilhar um pouco da nossa realidade, dos nossos anseios, dos nossos desafios aqui em Roraima. Espero que vocês possam colocar suas perguntas, suas dúvidas, porque a gente gosta disso, né? A gente gosta desse movimento, da gente interagir juntos, da gente aprender juntos. Quem sabe vocês colocando algumas ideias, a gente também não tem um insight aí para a nossa realidade. Então é bom que vocês nos ajudem dessa forma também, colocando suas perguntas. Foi muito bom participar com vocês. Muito obrigada, gente.